Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu sou o Eustáquio André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Esta semana, como todas as semanas, é muito especial, principalmente porque a semana passada, a semana que se passou, eu fui para São Paulo. Fui lá rever minha mãe, que há muito eu não ia, e fui cuidar também do meu passaporte grego, meu cidadão europeu. Tinha algumas pendências junto ao consulado e eu fui lá. Aproveitando para também visitar pessoas que eu não via há muito, o convívio com os meus familiares. E o mais interessante que eu gostaria de compartilhar hoje aqui, isso foi muito gratificante, porque eu voltei em êxtase, podemos dizer assim, porque além de eu ter visto pessoas que eu não via há muito, eu tive a oportunidade, inclusive, de voltar ao meu local onde eu cresci. Que eu vim da Grécia em 1954, morei um tempo em Itaquaquecetuba, região da Grande São Paulo, onde nós tínhamos um sítio, e depois fui morar no Jardim Europa com a minha tia. E aí, logo em seguida, quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui lá para o Paraíso, onde eu fiquei lá de 56, 57 até 1973. E eu pude, a pé, caminhar até lá, devagarinho, sentir tudo aquilo, vivenciar aquilo tudo, olhar para a casa que eu morei, olhar para aquelas coisas que estão vivas ainda na minha memória, mas que hoje estão transformadas, mas que ainda existem. Eu não sei como é que eu posso expressar isso, porque tem muitas coisas que a gente tem a mania de querer expressar verbalmente, a gente não consegue. Mas tudo aquilo, apesar de ter edifícios, de ter uma selva de pedra, eu pude ver tudo aquilo como era e como eu acredito que sempre foi, né? Nessa questão do sempre, estava lá tudo estava igual como era antes. Isso me fez recordar, não me trouxe aquela nostalgia, aquela tristeza que me trazia no passado. A gente vai crescendo, a gente vai se acostumando, a gente vai se transformando. Foi muito gratificante o convívio de rever a mamãe, com a idade já avançada, a minha irmã, meus sobrinhos. São Paulo já a vi diferente, porque antes eu tinha ojeriza de voltar a São Paulo, a cidade que me acolheu durante todo esse tempo da minha vida. Então, a forma que eu vi São Paulo, eu me permiti olhar aquilo de uma forma diferente, eu me permiti a caminhar e olhar para tudo aquilo com olhos diferentes, então eu aproveitei. E a viagem de volta foi maravilhosa. Eu acho que foi o melhor pouso que eu já fiz na vida. Aquilo lá veio, mas não era só o piloto, é uma coisa que veio tudo junto, e aquilo lá se aproximando de Florianópolis, e nós pousamos como suave 11h30 da noite de terça-feira, e eu voltei cheinho, e é isso que eu quero passar para vocês hoje. Acho que vocês estão vendo no meu semblante, essa alegria, essa coisa linda que eu resgatei. Esqueci de uma coisa, né? Fui num restaurante grego, que existe há mais de 50 anos, o Acrópolis, lá na Rua da Graça, e eu cheguei para o seu Thrasívulo, que era garçom e acabou comprando aquele restaurante, tem hoje 96 anos de idade, trabalha das 8 da manhã até as 11 da noite, só recolhe-se entre 5 da tarde e 8 da noite, e ele está lá recebendo todo mundo aos 96 anos de idade e com o projeto de comprar a loja do lado para fazer ampliação. E eu cheguei para ele e disse, se você souber, falei em grego, se você souber quem eu sou, eu lhe dou 1 milhão de dracmas, brinquei assim. Aí, quando eu me identifiquei, ele, puxa vida, ele disse que estava vendo meu pai na minha frente, na frente dele. Então, isso tudo, pessoal, eu até pensei que eu ia desencarnar, sabe? Porque quando você acha desencarnar, que a gente fala, quando as coisas acontecem tudo muito bem, aqueles resgates tudo, eu considero resgates. Puxa, eu fui em lugares que eu desejava ir há muito. E eu voltei com isso tudo, falei, será que eu estou resgatando alguma coisa para ou descer, ou subir, ou sei lá para onde for? Para o lado, para cima, não importa. Mas o importante é que nós estamos aqui hoje, e eu trouxe ousadia. Apresentou-se para nós conversarmos hoje um tema que o título, para quem recebeu em casa, Sanctum Sanctorum. Fala, puxa vida, o que é isso? Então, para aqueles que não recebem nossa mala direta, eu vou passar para vocês o que nós vamos abordar hoje.
Sanctum Sanctorum é o seio da terra, onde se acha o grande mistério espiritual do nosso globo. É o lugar onde se elaboram as chamas do fogo sagrado e dos fenômenos que se processam no centro da terra, de cujos profundos mistérios a ciência oficial não tem o menor conhecimento. É o Tártaro ou inferno para alguns, pois de fato, inferno ou infera significa lugares inferiores. Em tal região inferior, centro-terrena, arde em plena atividade o fogo cósmico, o qual as antiquíssimas escrituras orientais denominam Kundalini, e que nas lendas chinesas, mongólicas e tibetanas se chama serpente ou dragão de fogo, aquele mesmo fogo que, através da sarça ardente, falou a Moisés, ordenando-lhe que se descalçasse, pois estava pisando em terra sagrada. O Sanctum Sanctorum simboliza o útero materno, pois é aí que os homens nascem pela segunda vez, através das iniciações no mundo espiritual. O Sanctum Sanctorum da terra é e continua sendo obscuro e polêmico, secreto e sagrado, ainda que alguns místicos tenham se pronunciado sobre essa intrincada matéria, como foi o caso de Helena Petrovna Blavatsky, Santivy Dalvedre, Annie Besant, Stanislas de Guaita, Mário Rosso de Luna, Nicolas Roerich, Ferdinando Ossendowski, José Henrique de Souza, René Guénon, Raymond Bernard e outros. Então, para a gente falar desse assunto importantíssimo, desmistificar e desmitificar essa questão do Sanctum Sanctorum e do inferno, que todos nos botam um medo danado, está aqui o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que antes de eu passar a palavra para ele, eu gostaria em público, eu sei que ele não gosta, mas receba de todos os nossos telespectadores e o nosso querido abraço fraterno e com muito amor e carinho, o aniversário amanhã do nosso querido amigo e irmão Alvin Schroeder. Nossos parabéns e que você tenha tudo de bom para você e para toda a humanidade. É isso aí, né, Jorge? A última parte ficou complicada. Depois dos parabéns do resto... Deixa pra lá. Valeu a intenção. Assim, que você tenha, não tinha pausa, tudo de bom para você. Mas é isso aí, tá? Boa noite, Jorge, tudo bom? O maior cumprimento é assim, que você tenha uma vida longa, saudável, justa, e que você faça o que a lei espera que você faça. Perfeitamente, é isso aí. E eu vim tem feito, eu sou testemunha. E que bom, né, que a gente possa participar dessa celebração toda aqui, né? Bem-vindo. Obrigado. Um abraço a todos, é um prazer estar aqui de novo, uma satisfação, né? Antes, primeiro eu quero comentar o que você falou, né? Dá para fazer uma conversa inteira só sobre o que você fez de introdução. E eu queria falar duas frases antes. Primeiro, o lema do Maharaja, o Maharaja de Benares. Sim. Satyanasti Parodharma. Não há ou não existe religião superior à verdade. Né? Isso vai embasar o que a gente vai conversar aqui hoje. Outra frase é atribuída ao Jean-Jacques Rousseau, quando ele escreveu Cartas d'Alembert ao teatro, sobre o teatro, onde diz, vitam impendere vero, é dedicar a vida à verdade. Isso também tem que nortear, como tem norteado todas as nossas conversas. E por último, para os incrédulos, que sempre há, né, aquilo que Galileu Galilei disse depois que ele foi julgado, né, e por se move, e no entanto se move. Ele foi julgado porque ele foi obrigado a dizer que a Terra girava, era fixa e tudo girava em torno dela. Sim. E ele diz, e por se move, quer dizer, e no entanto ela se move porque o sistema era heliocêntrico, né? Sim, era assim. Então essas três tônicas aqui norteiam o que a gente vai conversar, porque é um assunto que ele está situado na fronteira, né, entre o máximo da concepção de mente concreta que se pode chegar e o início da concepção de mente abstrata que se deve chegar. Para se ir nesses lugares os quais a gente vai conversar aqui hoje, a gente tem conversado muito sobre mundos internos, Agartha, Duat, Shambhala, Madagas e essas coisas todas, né? Embocadora, o pessoal adora falar de embocadoras, assim, é muito bom esclarecer que você não tem que ir para lugar nenhum para chegar nesses lugares.
né? Você tem que abrir os olhos para chegar nesses lugares. Você tem que estar permeável a que esses lugares se mostrem para você. Você se misture com esses lugares. Aí então, tudo o que foi dito, tudo o que foi falado, tudo o que não foi falado, ele passa a fazer sentido dentro do conceito de instantaneidade. Aí você é o próprio local, você é a própria realidade, aí você é o próprio conhecimento e não tem mais nada para ser dito. Então, a permeabilidade, né, e o abrir os olhos para que as coisas todas se manifestem. Aí quando for perguntar assim, e isso? Aí você não precisa lembrar desse ver, não. Isso é assim, assim, assim. Daí você vai e vê e fala. Né? Isso que eu desejo a todos vocês. Com relação à tua visita, à volta às raízes, Puxa né? vida. É uma coisa sensacional e isso é uma mágica que faz parte da evolução, sabe? É por isso que tem aquilo de a pessoa, quando ela morre, ela passa pelo que se denomina como morte, né? E aí a gente invoca Mário Rossiluna, que fala que a morte é a maior de todas as mentiras, né? É de ser enterrado no local de origem, no local de nascimento. É que daí, quando você nasce, há um processo, né, de condensação de vários fatores, de várias matérias, no qual está envolvido o lugar que você escolheu para nascer, com tanta intensidade quanto está envolvida a família que você escolheu para nascer, a mãe que você escolheu, o mês que você escolheu, o nome que você escolheu, tudo isso aí está envolvido. E você pega essa matéria, que assim, teu corpo físico, teu corpo vital, astralmente, concretamente abstrata, não é teu, te foi dado para que você faça essa parcela de universo evoluir em você, com você. Em determinado ponto, você devolve essa matéria para a sua origem já evoluída. Essa é a razão da própria existência, essa é a razão de todo mundo querer voltar ao seu lugar de origem e de ter todo esse enlevo, essa coisa lúdica, romântica, assim, de voltar ao meu lugar de infância, voltar à casa que eu nasci, andar o caminho que eu fiz quando eu era criança e fazia em São Paulo. E assim, quando você era criança e andava em São Paulo, no bairro Paraíso, né, e ficava vendo aquelas coisas, as coisas viam você. Sim. Aí então, sabe por que você disse que daí você viu aquela porção da cidade da forma como era? É porque a porção da cidade da forma como era, ela existe em você, porque você criou um mundo próprio. Lembra-se? Cada um cria seu mundo para que o meu permaneça ignorado. Cada um, tanto no sentido positivo quanto negativo. Então, no sentido positivo, se cria um mundo. Então, você apreende, você olha para aquele lugar e você cria aquele lugar para você. Aquele lugar olha de volta para você e esse lugar, ele anda contigo. Cada um de nós é como se fosse uma arca, a verdadeira arca da aliança, onde se depositam as esperanças da lei, né? E você tem ali todas as coisas e as vezes que você olhou, ou falou, ou pensou, quer dizer, quando você olha para alguma coisa, quando você fala, quando você pensa, essa coisa olha de volta e ela está em você. E quando você se move, você leva isso junto. Então, aquela porção de São Paulo que fez parte da sua existência, né, ela andou com você esses anos todos, evoluiu com você. Aí você chega em São Paulo e diz assim, São Paulo, estou te devolvendo um pedaço de você mesmo, agora já muito melhor. Com certeza, porque eu tinha uma ojeriza desde que eu saí de lá. Não, mas aí nesse caso, São Paulo, ou o lugar de qualquer um de nós, é que agradece porque você chega lá e olha com os olhos de agora e devolve Isso, e os olhos de mistura, agora. e você traz daí para aquele lugar pra que você está olhando, um frescor, uma juventude, né, que é inerente à adolescência física que você tinha, né, e à adolescência mental que você tem agora, num estado de contemplação e de amor pelo local e de fraternidade, que é inerente ao que se chama de o eterno adolescente das 16 primaveras, que seria um Kumara. Então, assim, esse é o estado puro de se olhar as coisas. Você chega e devolve para São Paulo uma coisa que até então ela desconhecia, ou aquele local já não sabia que tinha, porque parte daquela forma como aquele local te via na tua infância, veio contigo. Aí você vem e devolve. E a mesma coisa daí acontece com relação a você ir e rever tua mãe. Sim. Depois de um tempo, tua irmã depois de um tempo, tua família, é assim. Então tua família ela fica naquele entorno, cada um tendo suas experiências e evoluindo à sua maneira. Você se desloca e evolui à tua maneira. Quando se encontra, né, aí assim, a tua família ela já é o que ela era até a semana passada, mais você, e você é o que você era até a semana passada e mais a tua família. Isso é evolução, isso é fazer a matéria evoluir.
chega um ponto em que daí esse entrelaçamento... E a gente interage em outros níveis, né, nesses encontros, né? Totalmente. É isso que é. Óbvio, totalmente. Por assim, o que a gente tem que se dar conta é que a existência, ela é um contínuo evoluir de tudo que nos cerca e de tudo que nos compõe. Quando eu crio um pensamento, eu estou fazendo o quê? Pegando parte da matéria mental e dando a ela vida, né? Consciência, função, direção, ato. Quando eu tenho uma emoção, eu pego parte da matéria astral, faço a mesma coisa, dou forma, eu vou parir um ser no plano astral. Então eu estou continuamente alterando o mundo em que eu vivo. Não o mundo físico visível somente, mas o mundo invisível principalmente. Esse conglomerado, esse entrelaçamento que eu faço todos os dias de criar seres, vitalizar um, desvitalizar outro, aceitar uns, renegar outros, a maneira como eu vejo, e o ver é criar. Quando eu vejo, então, coloco em ação um tato, e aí eu sou obrigado a plasmar, ver, pensar, sentir ou parir fisicamente, é a mesma coisa. Eu provoco no mundo invisível a mesma quantidade de ações, eu desloco isso tudo e misturo com aquilo que me deu origem. Essa é a razão, né, de você ter escolhido esse ramo familiar, essa família. Entende? Porque eles têm o que precisa para você ser bom, e eles têm o que precisa para você achar que está fazendo errado, você corrige e você se devolve à família. Família, eu agora sou eu. Resolvido, e resolvido o que de vocês tinham. Da mesma maneira, a família disse assim, seja bem-vindo. Nós somos a origem, a razão por que você veio nessa família, estão te devolvendo nós evoluídos. Aprendendo ou errando, não interessa. Essa mistura, né, faz com que haja um salto evolucional. Isso é importante. Então, sempre que há esses encontros, o que você tem que ter é consciência do que está acontecendo. É a única diferença, porque se você vai inconscientemente, a coisa fica no plano vital e astral, não tem impacto nenhum. Se você vai e faz a mesma coisa, mas tendo consciência do que está acontecendo, aí você faz com que a própria divindade, que é você, que assim, faz com que a tua mente abstrata, Atman, Buddhimana, seu princípio superior, veja o que está acontecendo e mais, aprenda com o que está acontecendo. Você humaniza a divindade. E aí, nesse processo de humanizar, que assim, de dar consciência ao mais puro ato, ao mais simples ato de pegar e andar na rua que você ia para a escola, ou o que seja, você faz com que todas as memórias entrelaçadas com todas as vezes que você fez aquele caminho, e são muitas, você faz com que toda a vitalidade que existe na pedra, ou no edifício, ou no ar que foi respirado em todos esses anos, tudo isso recebe impacto que você está vendo, porque você está vendo com consciência. Aí você devolve, né, uma realidade inédita para aquele lugar. Eu senti isso. Então, alguém fala assim, mas como é que pode devolver algo inédito? É porque é exatamente isso, porque você devolve algo que existia na essência do local, né, e que se perde por conta dos mundos de cada um que são construídos ali. Essa é a essência do dia a dia, essa é a forma de você fazer com que a evolução aconteça conscientemente na pedra onde eu piso, no ar que eu respiro, no ser que eu crio mentalmente, naquilo que eu mais aspiro do ponto de vista de elevação espiritual. Tudo é a mesma coisa, toda a matéria vai ter que evoluir do mesmo jeito, porque do piso, da pedra, né, que é do reino mineral, à matéria que compõe o espírito, toda essa matéria ela tem que evoluir, ela tem que adquirir consciência. E a novidade é que daí, no caso da humanidade Jiva, que é a qual nós pertencemos, toda essa evolução ela é feita instantaneamente e em paralelo. Então todos os planos evoluem e é dado a cada um de nós fazer o entrelaçamento. Então você pega e joga na mente concreta a experiência de uma emoção. Você joga na razão a experiência do instinto. Esse entrelaçamento nunca foi dado. Então você pegar e fazer isso conscientemente muda, né, a história do local. E aí, Grego, uma coisa que é muito interessante, assim, essa é a chave daquilo que a gente falou algumas vezes aqui, que é o reescrever o passado. Isso, exatamente. Porque você anda naquele lugar, você fala não é assim, nem resgatar, é reescrever, né? É reescrever, porque a gente falou outro dia sobre a questão dos lípicas anotadores, isso, né? O que é anotado, ele é plástico, né? E se submete ao seu senhor. O senhor dos lípicas sou eu, é você, é qualquer um de nós. Então, falou assim, antes quando eu ia para São Paulo, eu tinha você usou um termo... Ojeriza. Eu não vou repetir, mas você usou um termo que daí diz, assim, você não tinha uma empatia com o lugar. Perfeitamente, eu não tinha mais empatia. Não tinha empatia, né? Agora você vem... Nossa!
Foi incrível. E por quantos anos você carregou a empatia, a não empatia? 22. 22. Então, por 22 anos você alimentou um conglomerado de elementais que se alimentavam do teu baço, que você respirava para alimentar, você comia comida física para alimentar, você recebia luz pelos olhos para alimentar, e esse elemental, esse conjunto, esse conglomerado do não gostar, você pegava e colocava como se fosse uma máscara aplicada a toda uma cidade. O quanto você prejudicou São Paulo. Com certeza, com certeza. Você entende por quê? Porque você tem força, todos nós temos. Quando eu faço isso, eu digo, não, eu não gosto daquela cidade, eu cubro aquela cidade com um véu, que é a minha capacidade de gerar seres de não gosto. Aí você vai e diz, não, eu resgatei isso. Né? Aí vem um sempre. Eu sempre amei o bairro Paraíso, eu sempre amei São Paulo. Aí, tudo que foi criado, que é plástico, e o que foi criado, o não gostar, né? Essa palavra que você falou aí, né? O que ele mais deseja era ser transformado em amor pelo bairro Paraíso. Do jeito que eu voltei, a resposta veio junto, né? E sabe uma coisa sensacional? Porque assim, o dia a dia que você não gosta de alguma coisa, ele fica cravado como se fosse uma estaca no caminho. Hoje eu não gostei, amanhã eu não gostei, depois da manhã eu não gostei, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cada dia tá. Quando você vem e daí você olha com outros olhos, você faz com que cada uma dessas estacas se transforme numa flor, que assim, isso. acaba. E aí sabe o que acontece? Transmuta aquilo. A vitalidade que você estava usando ou desperdiçando para manter vivo o não gosto durante 20 anos de São Paulo, ela adquire consciência que ela não era, na verdade, não gostar, ela era um gostar não compreendido. Exatamente. E aí você resgata essa dor, você resgata o dia a dia, você resgata a dificuldade das pessoas que viveram no mesmo bairro que você, e você transforma a tua vida, a vida delas, e você reescreve o teu passado. Mas é que eu fui para lá diferente, eu não fui o mesmo Eustáquio. Mas é óbvio. Porque se eu fosse o mesmo Eustáquio, eu teria a visão que nós estamos discutindo agora. Porque quando você vai tentar analisar o que acontece acima de uma tempestade, em dia de tempestade, sem que você abra os olhos espirituais, você não vai ver, você só vê chuva e relâmpago. Entende? Quando você muda, é isso que a gente estava conversando agora. Quando você muda, não é que o lugar mudou. Não é que a Agartha se mostrou para você. É que agora você enxerga a realidade. Quando você enxerga a realidade, você chega lá com uma nova maneira de ver e vê naquela coisa de hoje o teu passado, o teu presente e o teu futuro. E aquela coisa de hoje, teu presente, teu passado e teu futuro, que é aquela coisa material que lá está, ela olha de volta para você como ela é na essência. O bairro não é ruim. O bairro é o bairro. Ele é o somatório das pessoas. Como é que um bairro pode ser ruim? Não, não pode. Não claro, pode. Tem razão. O ruim, né, ele está em cada uma das pessoas, porque ela não gosta do trânsito, do ruído, do vizinho, que seja. Quando você olha de maneira diferente, aquelas coisas ali voltam para você e se puxa. Ainda bem. E aí sabe o que acontece? Quando você olha para alguma coisa e fala na assim, prática. Quando você olha para alguma coisa e fala assim, eu não gosto de você, madeira, né? Eu não gosto de você, placa. Isso fica aqui e a placa se ressente, é a mesma coisa como você diz para uma planta que não gosta, a planta murcha, fala para alguém que você não gosta, a pessoa fica magoada. Para a coisa física é a mesma coisa, só que com intensidade diferente. Quando você vai lá e fala assim, não, eu gosto desse lugar porque foi aqui que eu nasci e é um prazer eu poder reviver cada segundo dos meus dias que eu vivi aqui. O próprio local evolui, por quê? Porque não está mais... o átomo do mineral, da pedra, né, do ferro, da maçaneta, do calçamento, o que seja, ele não está mais impregnado pelo teu não gostar. Agora está impregnado pelo teu gostar. Aí a cidade respira aliviada. O grego me ama. Não, sensacional. Eu fiz questão de compartilhar isso, que eu tínhamos que falar sobre isso. Grego, né? E você vê que isso se aplica, né, como uma fórmula mágica. Isso é magia. Né? Isso é verdadeira magia. De você transformar as coisas como um todo, desde as pessoas até as coisas físicas, pelo simples ato de não gostar. Não precisa nem amar, não precisa nem compreender. Só o seguinte, não goste. Quer dizer, seja neutro. Não precisa amar o bairro, mas viva no bairro, em o bairro. Viva com as pessoas, em as pessoas. Foi incrível. A sensação é que São Paulo foi uma pessoa. Como é que se diz? É uma pessoa, não uma cidade, sabe? Um ser vivo, mas eu tive essa impressão. Me recebeu bem, me falou, me olha do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, do jeito que eu sempre fui, vamos dizer assim. Foi uma interação, foi uma harmonia todos esses dias. E as coisas ainda pedem assim para o ser humano. Me ajuda a evoluir, porque de você eu dependo. O meu salto evolucional, por assim, vamos supor, uma coisa muito interessante, Grego.
uma pedra que está hoje colocada lá na montanha mais alta do Himalaia. Sim. Ela tem um nível de consciência, tem um reino mineral, tem um Buda do reino mineral, houve toda uma ronda planetária onde só existia o reino mineral, de onde vem a lenda das pedras falantes, essas coisas assim, né? Agzi Muni é o nome do Buda do reino mineral. O nível de consciência que uma pedra que está no topo de um monte tem é um. O nível de consciência que uma pedra do teu estúdio tem é completamente essencial. Por quê? Porque essa somos nós. Sim. Ela está misturada porque tudo que foi feito aqui, ela está misturada. Então, para essa molécula que está aqui, para esse átomo que está aqui, para essa pedra que está aqui, nós causamos uma coisa muito simples. Um saque contra o futuro. Entende? Um saque, então nós demos para esse ambiente aqui um nível evolucional que aquela pedra que está lá no topo da montanha vai ter daqui a eras sem conta. Porque ela vai ter que evoluir, vai ter que adquirir consciência. Um dia ela vai ser beneficiada também. Um dia, né? Só que pode demorar milhões de anos. Perfeito, essa aqui a gente fez em 3 anos, em Sim. 5 anos, não sei quanto tempo a gente fez aqui, 5 anos? 5 anos. Então, 5 anos. Em 5 anos nós fizemos aqui, o que lá vai demorar 5 milhões de anos. Mas o que é isso no sempre, né? O que é isso no sempre? Só que daí, isso é uma obrigação do ser humano, que é fazer um saque contra o futuro Sim. permanentemente. Isso é instantaneidade. Isso é evoluir, porque daí você evolui você, o que te compõe, e você transforma o teu entorno conscientemente. Né? Isso é o que se conceitua dentro da que todo mundo deseja. Como é que é? A perenidade, não. Tem umas coisas que eu sei. Eternidade e longevidade. A eternidade. Isso é a eternidade. Porque, na verdade, a eternidade é um conceito humano, né? Mas a gente aplicando o que a gente está falando aqui, a eternidade é o seguinte, é você ficar impregnado, né, a tua existência, né, ter sido útil para transformar o meio onde você viveu. Sim. E aí vem o valor, né? Então você altera tudo que você fez, né? Você tem um nível de consciência e você volta para a tua origem e fala assim, ó, você... E o mais importante disso tudo, que ficou bem perceptível, eu transformei tudo ali, todas as pessoas que moram lá, que trabalham lá, que estão vivendo lá, que vieram para lá. É isso que eu falei no começo do programa, que a gente tenta explicar o que as palavras não têm essa capacidade. Foi o que você falou assim, ó, no caso do aniversário do Alvin, então você olhou, eu gosto daquela pessoa pra caramba. Você pega no flagra ali, não, pô. É que dá pra ver, né? Então... assim, eu queria homenagear assim, o dá, senhor né? Alvin, que está de aniversário, não sei o que e tal, e desejo para ele, aí então cai da mente abstrata mais então, abrangente, né? Aí passa, vem pela mente concreta, vem na parte mais baixa do astral, assim, acabou. E desejo para ele tudo de bom. Bem virou a pirâmide de cabeça para baixo. Mas é isso, e é o que se aplica assim, aí você falou, assim, é porque o que você falou, como você está assim, muito vivo, então dá para ver cada palavra do que você disse desde o início, está escrito aí ainda. Então você falou assim, que daí você foi aí, lá em São Paulo, e daí você viu de maneira diferente. Vi. Você sentiu, e aí você sim, e eu não consigo nem traduzir o que aconteceu. Claro, porque se eu for tentar traduzir, é a mesma coisa você querer expressar. Eu ia acabar com a magia. Não, você vai expressar o amor que você sente pelo ouvinte, dizendo para ele assim, desejo tudo de bom. Isso aí. É a mesma coisa. Você tentar descrever o que aconteceu lá com a tua família, né, é uma coisa que não tem. Não. Porque assim, uma existência grega é uma coisa assim, tão maravilhosa, tão complexa e com um poder tão grande de transformar, né, o visível em invisível, passado, presente e futuro, que é impossível você descrever em palavras. Tanto é que a palavra, ele é um artifício de comunicação agora, né, porque na verdade a palavra ela é um elemento de criação, mas agora ela é um artifício de criação porque a gente não sabe ainda como se expressar integramente, que a maneira correta de se expressar seria, eu vou olhar alguma coisa e vou descrever, eu sou a própria coisa, então eu sei tudo sobre aquilo. Como a gente não tem essa condição, não é? Não está entrelaçado o suficiente ainda com o meio, a gente tenta descrever, e quanto mais você tenta descrever, aí você fala assim, me faltam palavras para dizer o que eu sinto. Claro que falta, porque o que você sente não tem correspondente. Não tem correspondente. Na outra vez, eu não me lembro, mas quando a gente conversou algumas semanas atrás, você fez assim, então, você foi descrever a questão não sei o que a gente estava falando, mas eu me lembro que daí você descreveu assim, a coisa idílica, né? E eu vi você deitado numa rede, então você pegou toda aquela coisa assim, que era o próprio universo, e disse que era idílico, né? Que, assim, é aquela tendência de pegar, né, toda a coisa cósmica, né?
e tentar humanizar. Mas tem uma coisa muito linda nesse processo, sabe o que é? É que quando você pega assim, Alvinho, não sei o que, eu desejo tudo de bom. Você está pegando para esse todo, né? E diz assim, o todo negócio é o seguinte, tudo de bom é igual a vocês. Aí você ensina o invisível, né? Você ensina o invisível que a tradução humana para tudo que eles são, e o invisível não sabe o que é, porque está no processo de aprendizado, de geometrização. A tradução humana para tudo que é o seguinte, se alguém falar tudo de bom é com vocês. Então você está ensinando, né, criando um neologismo, não do ponto de vista de língua portuguesa, né, mas você cria um neologismo para o plano que ainda não está manifestado, ou que está manifestado, mas que ainda não está visível, ou que está manifesto, mas ainda não está visível. Esse que é o processo da tua viagem para São Paulo. Foi bom. Agora, tudo isso aí que nós estamos falando está dentro do nosso tema, por incrível que pareça. Não, tá? Isso é o nosso tema. A viagem que você fez para São Paulo, ela é assim, cada letra, cada palavra que a gente falou aqui, ela vale integralmente para uma descida para Badagas, Duarte, Agartha ou Chambala. O que muda é o tipo de família que você vai encontrar. Sim. Aqui você encontrou tua família por opção kármica, né? Quando você descer, você vai encontrar tua família por opção divina. Né? Que assim, é o gênero a quem você pertence, é a classe a que você pertence, assim, é de onde você veio para trabalhar. Concomitante a isso tudo, é claro que tem que ver com o nosso tema, o Santo Santorum, o Inferus, né? Tudo isso aqui. Por exemplo, também. O inferno é o contrário de esferno. E essa tradição dos mundos subterrâneos, ela existe em todas as tradições, do Tibete à Índia, à Grécia, ao Brasil, os tupis que aqui habitavam. Então, aos nórdicos, com Valhalla, o Hades grego. Então, não existe uma tradição, não existe um povo antigo que não tenha essa tradição completamente... Não tenham citado, né? Não, e vivenciado, né? Assim, quem menos acredita, né, nessa questão dos mundos internos, né, e essa tradição oculta da origem da própria gênese humana, é o Ocidente, porque o Ocidente se compraz em achar que não tem nem pai nem mãe. Sim. Né, o Ocidente ele se acha um autoparido. Né, ele renega a lei, renega, ou então usa o Oriente, só que aquela coisa assim, nossa, que massa, nossa, que lindo. Né, então, uma coisa assim, exótica. Mas a luz veio para cá já, né? Sim. A luz veio para o Ocidente. 1921 Et Occidente Lux, em contrapartida ao Ex Oriente Lux, o Et Occidente Lux. Tá certo que a força continua ali, vamos dizer, se a gente pode chamar assim, mas tem muitos deles, inclusive fisicamente, a gente sabe, muitos monges, muitos, como é que chama? Turcos, rinpochês, tudo ali, se vieram principalmente para cá, para a América do Sul e principalmente ao Brasil, né, o nosso querido Brasil, o país do sempre, o país do sempre, não podemos dizer do futuro, porque senão nós vamos estar contradizendo aquilo que a gente vem falando aqui. É, né? O país de hoje, do futuro. O país de hoje, do futuro. Então, a coisa está vindo para cá. E também isso tudo, porque nós comentamos no programa anterior que eu havia adquirido 5 livros que eu fiz referência aqui, muita gente pediu, já adquiriram também, tive o maior prazer de compartilhar isso. Exato, e ainda consegui mais 2 ou 3 que depois eu vou compartilhar com vocês, A Raça Futura, a Shambhala também do Nicholas Roerich. Então tem mais algumas coisas que são fidedignas, são de autores fidedignos que eu acabei de citar aqui na abertura do programa. Então isso tudo faz com que, porque como o Jorge disse na semana passada, e eu fiz na semana, não uma dessas semanas, o sempre, então nós estamos no sempre, quando eu fiz aquela citação do livro do Santiv Dalvedre. Sim. Que é a missão da Índia na Europa. Então, o que ele disse? Grego, quando você leu o Santives, você estava olhando o que ele estava olhando. Então, isso... É como voltar para São Paulo. Quando você lê, você vai andar pelo caminho que ele andou. Então, mas né? a gente... isso é incrível, andou. isso é incrível. Outras pessoas que já leram e saíram correndo comprar também, já sentiram o que nós estamos falando. Então isso tudo é transformação, isso tudo, se é saque contra o futuro, eu não sei. Mas que realmente as coisas estão se modificando, a gente tem olhado de uma outra maneira e a coisa está acontecendo, não tem a mínima dúvida disso. E o que significa, nós não falamos até agora, o que significa essa palavra Sanctum Sanctorum? Ela é origem latina? A denominação do máximo do lugar sagrado. Sim.
né? Tem a tradução religiosa também disso, não tem? A igreja não usa essa palavra também ou não? Não, é uma palavra que ela tem uma tônica religiosa, Sim. né? Que é o máximo lugar sagrado. Até porque o sagrado, do ponto de vista da religião, ele tem sua origem no sagrado do ponto de vista real. Só que daí a religião vai e diz que só quem pode conversar com o sagrado é ela e cria uma interface. Perfeito, né? perfeito. Mas assim, por que é dito de o Sanctus Sanctorum? Porque assim, é uma coisa fantástica. Com certeza, né? É uma coisa fantástica, né? É que a realidade ela é uma coisa assim, tão absurdamente fascinante, né? Que acho que é por isso que daí as coisas elas estão sendo dadas em camadas, né? Assim, a gente Por está etapas, compartilhando em etapas, porque assim, é tão fantástico, né? Que não vai ser inacreditável porque quando todo mundo vê a realidade, o termo inacreditável não vai mais existir, né? Nem impossível, nem nada. Mas é uma coisa fascinante. Nós temos que entender o planeta, a Terra, como um ser vivo em evolução, Sim. como qualquer um outro, né? E tudo que nele habita, né, em escala, ele é exatamente igual a mim, igual a você, igual a qualquer um de nós. Também tem a sua formação. Nessa questão de como a antropogênese acontece no planeta, nessa mistura de como que as raças elas vão auxiliando para que a própria matéria adquira consciência, que é o que a gente está conversando agora, de como que nós interferimos aqui no auditório, na matéria, ou na pedra aqui, que está lá longe. Tá. Então, tudo isso está integrado de uma maneira não separável, de uma maneira irreversível. Quando iniciamos o processo da gênese humana no planeta, então com a raça bórea, né? O que ia ditar essa evolução? O que ia fazer com que essa raça seguisse o seu caminho evolucional nesse planeta? Já tinha que haver, né, aqui nesse planeta que a gente habita, alguma coisa que desse a diretiva dessa questão evolucional. Sim. Né? Isso já podíamos chamar de Sanctus Sanctorum, a Terra ígnea, a raça hiperbórea sem matéria ainda, quer dizer, a coisa em potencial para acontecer, e já o Sanctus Sanctorum como um núcleo evolucional, como se fosse um ovo a ser desenvolvido. Isso evolui para a raça hiperbórea, depois para a raça lemuriana, para a raça Atlante, e esse processo continua mesmo, o âmago desse processo ele continua existindo. Você perguntou no outro dia, e você falou assim, isso é um processo complicado para discutir. E Deus existe? Exato. Né? E tem a ver com isso. Óbvio que Deus existe. Rei do mundo e Deus, né? Que a gente ia fazer essa... Óbvio que Deus existe, só que Deus não existe antropomorfizado, da forma como as religiões colocam. Perfeito. De alguém antropomorfizado, aborrecido, casuísta, zangado, vingativo, preguiçoso. Barba branca, sentado num trono. Assim, pô, se ele existe, por que deixa acontecer tanta coisa? Aí fica aquela questão assim, incompreendendo o processo, porque acho que o processo mente concreta, total, né? Tem certidão de nascimento. Então, óbvio que Deus existe. Deus é o quê? É esse conglomerado de energia e de consciência que faz com que a coisa aconteça. E onde se situa? No Sanctus Sanctorum. É no núcleo que vai, não só a Terra, mas qualquer outro planeta, tem um âmago de gestão. No nosso caso específico da Terra, então nós temos, então a gente teve essa bórea, hiperbórea, raça lemuriana, e ainda estava essa potência e não tinha se manifestado, como essa diretiva, o Sanctus Sanctorum. Na época da raça Atlântida, a quarta raça-mãe, isso é exteriorizado. Aí se criou e se estruturou o que a gente hoje chama historicamente de Atlântida. Sim. Então, a Atlântida tinha aquele esquema das 7 cidades, cada cidade com uma tônica, cada cidade com um rei. Atlântida veio de baixo? Não. Atlântida veio de baixo ou não? Não. A Atlântida acabou indo para baixo depois. Aí sim, mas ela não veio, assim, se desenvolveu. Perfeito. E aí aquela separação que existia assim do que teria sido a antropomorfização máxima da divindade vem e se mistura, começa a conviver com os humanos. Seria certo. A questão da Satya Yuga e da Idade do Ouro, que é citada em todas as tradições, onde o humano e o divino coexistem pacificamente, né? Entrelaçados, evoluindo conscientemente, passo a passo, ou para e passo, se queira. Então a Atlântida ela tinha 7 cidades, cada cidade com uma tônica, cada cidade com um rei, cada cidade com uma coluna, aquela estrutura que a gente já sabe, já falamos aqui várias vezes.
Em determinado momento... Que é espelho de lá de baixo, né? Que na verdade era... Exatamente. Não é? Exatamente. Em determinado momento, aí há uma questão evolucional envolvendo a Atlântida, não é? E aí os valores, o que havia de evolução, o que havia de pronto na Atlântida nessa época, ele é interiorizado para ser preservado. Sim, tá. Agora entendi. No momento em que o que havia, essa organização das 7 cidades, ele é interiorizado para ser preservado, se cria o que se conceitua hoje como a Agartha. Só que daí, isso é uma coisa muito interessante, a gente não conversou aqui antes. É que a Agartha, ela não é o espelho total da Atlântida, porque a Atlântida, ela fazia parte da 4ª raça-mãe. Sim. A Agartha tem 7 cidades. Só que 4 estão prontas já. Se é que a gente pode chamar Exatamente. assim. E aí a 4ª cidade tem os valores da Atlântida. Né? A 5ª a gente está desenvolvendo, 7 potencial. E a 1ª, 2ª e 3ª é bórea, hiperbórea e lemuriana. Sim. Com a característica da raça que lhe deu origem. Então, como é a 1ª cidade Atlântida? É uma cidade da raça bórea. Como é a 2ª da raça hiperbórea? Como é a 3ª da raça lemuriana? Como é que é a 4ª da raça Atlântida? E a 5ª como vai ser? Gina. Entende? Aí o que acontece? Nessa estrutura, então eu tenho face da Terra, né? Aí eu tenho o mundo de Badagas. Badagas, sim. Depois do mundo de Badagas eu tenho o mundo de Duat. Depois eu tenho a Agartha, e a Agartha ela está dividida em 7 cidades. Né? Então, os reis da Agartha. Adibel, Anubel, Alusbel, Atlasbel, Arabel, Aquibel e Satiabel. Esse é o nome dos reis. Sim, dos reis. São os reis das 7 cidades da Agartha. E a gente pode declinar o nome aqui porque a gente está falando sobre. Em qual delas fica o Melquisedeque? Melquisedeque fica na 8ª. Na 8ª. Porque Shambhala, Shambhala, que daí então... a Agartha tem referência na Bíblia, da Agartha aos Tessalonicenses. Sim, está tudo, trechos... Melquisedeque tem referência na Bíblia. E rei de Salém. Aquele a quem Abraão pagava dízimos. Então, até a própria religião ainda deixou um braço, porque é uma coisa impossível de não ser admitida. Né? Então, todas as teogonias então, se referem a isso. Então, eu tenho as 7 cidades, né? E a 8ª cidade... que é a cidade da noite eterna, aí é onde está o que a gente conceitua como divindade, como Deus, que é Melquisedeque. Então, a pergunta que se fez no outro dia, né, quem é Melquisedeque? Melquisedeque é a expressão da divindade na Terra. Perfeito. Então, que nome tem Deus? Deus tem o nome de Melquisedeque, Melquisedeque. Agora, por que... Não é rei de Melquisedeque, Melquisedeque é o nome, então, rei de Melquisedeque. Sim. Aí, então, em determinado momento... Aí sim, a antropomorfização, ele vem e experiencia uma existência completa nesse processo que a gente já conversou aqui várias vezes. O que acontece? Eu tenho 7 cidades em Badagas, não é uma só, são 7. Eu tenho 7 cidades em Duat, são 14. Eu tenho 7 cidades na Agartha, são 21. E Shambhala é 22ª. Onde você encaixa Caijá e onde é que fica? Fica em Duat, Caijá. Caijá, sim. E ela estaria considerada, ela seria o quê? Uma das cidades ou é alguma outra referência? Caijá é um sistema templário. Sim, sistema templário. Sistema templário. E obrigatoriamente ele tem que estar ligado aí à 8ª cidade e à 4ª ao mesmo tempo. A 4ª porque é onde está em evolução agora, e a 8ª porque a tônica da criação do Caijá, ele veio do 8º do futuro, que estava ao mesmo tempo desempenhando o papel de 8º do futuro, de 6º, né, de Aquibel e de Melquisedeque. Então é uma coisa... É como se o núcleo, né, ele tivesse subido para próximo da superfície. Por isso que o mundo está da forma como está. Daí que vem a pergunta que eu quero fazer. Pode fazer. Por exemplo, Santo Santoro nós estamos vendo agora, de que é o meio, veio de lá de baixo, tudo começa de dentro para fora, né? Vamos chamar de baixo para cima. E a religião, o que ela fez nesse tempo todo? Ela fez o sistema inverso, o Santo Santorum lá para cima, distante de nós e querendo não trazer o céu para a terra, mas levar a gente para o céu, né? Então é um distanciamento, vamos dizer. E nós já estamos no céu, né? Exatamente, é um distanciamento, é um conflito, vamos dizer. Porque isso aí já está enraizado há muito, então nós estamos modificando agora. Então esse é um processo que... Christian Rosenkreuz,
que Sim. ele foi o fundador da Rosa Cruz verdadeira, né? Sim. Não da Forma Fraternitatis, mas da Rosa Cruz verdadeira. E a Rosa Cruz, ela tinha só 7 pessoas que faziam parte da Rosa Cruz. E eles tinham 2 premissas, 2 obrigações, que era primeiro viver mais de 100 anos, né? Citar 3, viver mais de 100 anos, se encontrar uma vez por ano, os 7, e trabalhar pela sinarquia. Sinarquia, falou tudo. Você é fogo, meu irmão. Ele busca tudo. Eu não busco. Ele busca tudo. Então, trabalhar pela sinarquia. Eu né? comprei um livro sobre a sinarquia. Comprei não. Bom, Deixa eu falar. Essa O do câmera Santílios da Alvedre impressionante esse programa. É sobre a sinarquia da primeira letra à última. Né? Eu estou na casa da minha mãe de novo. Meu pai tinha uma biblioteca fantástica. Eu começo a olhar aqueles livros que eu olhei 500 vezes na minha vida, porque eles estão na mesma estantezinha. É que eles nunca tinham olhado para você. Exatamente. E de repente, o que eu acho lá? linguagem. E eu nem vi ainda um livro sobre sinarquia. Sinarquia, um livro velho, amarelo, tudo isso aqui. Abro ele numa página qualquer, ali que a primeira abrida lá. Quer dizer, a página se abriu para você. Você abriu para mim. O que está escrito lá? Santivi da Alvedre. Mas não é possível. Não é possível, está me chamando. E com certeza qualquer livro sobre sinarquia vai fazer referência ao Santílio da Alvedre, ao livro que você citou no início. E agora ele cita aqui, me puxa tudo isso aqui para cá e olha só como é que foi quem primeiro trouxe o termo sinarquia. Perfeitamente. Então isso foi escrito por, não lembro o autor agora, pedi demais para mim também. Ele deve ter transitado os caminhos dos Santílios ou lido... Então, livro amarelo, isso aqui eu vou disponibilizar para todo mundo depois, eu vou informar, escrevam para mim, vamos dividir, isso aqui não é meu, é para todo mundo. Se apareceu, se aconteceu, e olha como as coisas se puxam aqui, é para todo mundo ficar sabendo. Continua e me desculpe a empolgação, né? Eu gosto de ver as coisas assim aparecendo. Desculpa, é uma coisa que não. Vida, quando fala desculpa, você puxa um pouquinho, você avança, fala desculpa, você recua, você perdeu um tanto de energia. Assim, não tem problema, não tem demais energia aqui, pode ir. Aí, esse processo de mistura, esse processo de descida e de subida, que faz com que aconteça aquilo que a gente falou de início, que era a permeabilização. Então, eu quero ir para Duarte, eu quero ir para Badagas, eu quero ir para Agartha, eu quero ir para Shambhala. Como é que eu vou para lá? Eu já estou lá. Grego, nem na época isso é muito importante, nem na época da Atlântida, quando então a divindade em sua forma dual vivia, né, em uma das cidades da Atlântida e era guardada pelas hierarquias que tinham essa competência e que não fizeram do jeito que tinham que fazer, nem na época da Atlântida, no auge, né, da situação Atlântida, o de baixo esteve tão misturado com o de cima. Quer dizer, nunca, né, a Agartha, nunca a Shambhala esteve tão próximo da superfície como está agora. Sabe por quê? Porque todos os valores desses seres, eles estão misturados com a humanidade. Então, vamos perguntar assim, está falando da questão da religião, do inferno, as coisas assim, né? Onde é o céu hoje? Aqui? Claro, o paraíso é aqui. Onde é o inferno hoje? É na cabeça de cada um. Sim, senhor. Onde está Deus hoje? Em cada um. Então, o Christian Rosenkreuz, então eles tinham por obrigação se encontrar uma vez por ano, viver pelo menos 100 anos e trabalhar pela sinarquia. E hoje, então, já tem uma expressão de sinarquia que está trabalhando num bloco comum aqui na América Latina, um bloco comum na Europa, depois a gente parte para um bloco comum só, depois parte para uma moeda única mundial e depois para uma única religião, que é a religião sabedoria, e a sinarquia aconteceu. A gente já conhece o que é a sinarquia. Aí, então, no que é tido como túmulo de Rosenkreuz, está: nascemos de Deus, vivemos em Jesus e renascemos pelo Espírito Santo. Quem lê esse negócio fala assim, putz, ele era um católico fervoroso, né? Assim, pô, e fala só Deus, Jesus e Espírito Santo. Não, é que isso é uma linguagem cifrada. Sem Quando dúvida. eu digo nascemos em Deus ou de Deus, é a minha própria origem de divino. Quando eu digo vivemos em Jesus, é porque a gente faz no dia a dia o trabalho de Yokanã, o trabalho de Avatar, o trabalho de Bodhisattva, que é criar no meio, no cima e embaixo. E quando eu digo renascemos no Espírito Santo, o Espírito Santo é uma tradução do que seria os valores da oitava cidade da Agartha, que é a Shambhala. Em Shambhala estão os reis, em Shambhala está Melquisedeque, né? Em Shambhala está
o que se chama assim, vasos de eleição, que assim, o que de resumo existe da evolução, nesse lugar se encontra. Por isso é o Sancto Sanctorum. Então, quando se refere a esse termo, não é nem a Agartha, a gente está se referindo é a Shambhala, que é a oitava, que é um lugar não acessível nem para os seios da Agartha. E aí a gente pergunta assim, mas Badagas é físico? Sim. São 7 cidades. Duat é físico? Sim, também. São 7 cidades com biblioteca, organização, cada um com sua função, exatamente igual. A Agartha é física? Sim, nominei os 7 reis da Agartha. Né? Cada cidade tem o seu sistema, e da mesma forma que daí cada uma das cidades, cada um dos níveis tem 3 cidades, cada cidade com o seu templo, então são 7 templos em Badaga, 7 templos em Duat, 7 templos em Agartha, são 21, mais um em Shambhala, 22. 22 que são os arcanos maiores de Tarô, e está ligado à maçonaria dos Trashumarutas, que é a origem de todas as ordens secretas que existiram desde o início do conceito de segredo. Da mesma forma, e como complemento, na Agartha eu tenho 7 cidades, cada um dos reis é ladeado, né, por um aspecto masculino e feminino, né, ou um Agnisvata e um Barishad, e eu tenho um sistema templário também que vai dar os mesmos 22. E se eu considerar que daí cada cidade agartina tem cantões, tem 8 cantões, tem 7 cidades, vezes 8 cantões, 56, mais os 22 são 78, que dá o tarô, que o tarô é, por essência, algo para ser estudado e não comercializado. E cabe a pergunta, então, exatamente, olha como se encaixa. O que vem a ser, então, o tarô agartino e para que serviria? Não, o tarô, ele é um elemento de estudo. Um elemento de estudo. Não divinatório. Não, nunca. Nunca. Até porque todos os processos adivinhatórios, desde a leitura do tarô, a você jogar a vareta do I Ching, a usar aquelas moedas chinesas, a ler o chá, a ler a entranha dos animais, que era feito pelos Zaruspes, sim. Qualquer método adivinhatório, ou ler as estrelas, não interessa o que seja, você está lendo a tendência astral dele. Porque só quem pode ler mesmo que de oculto há é o mestre, que daí ele não lê, a gente já conversou, ele não lê no astral, ele lê no teu corpo causal, ele lê no todo. Aí então ele lê o que está para acontecer de verdade. E não, entende? Quando eu vou ler uma coisa qualquer no astral, seria a mesma coisa de eu querer definir os ditames da Agartha baseado no dia a dia de Duat. Eu porque entendo perfeitamente. Face da Terra é físico, Badagas é vital, a correspondência, né? Duat seria equivalente ao astral, Agartha seria equivalente à mente concreta, e Shambhala, Atman, Buddhimanas, que é a mente abstrata, Buddhi e Atman, que são dois princípios divinos que não tem tradução. Cada um vai olhar aquilo de uma forma diferente. Cada um olha de uma forma diferente, exatamente. Entende? E aí, então, essa realidade, ela é absolutamente física. O que acontece é o seguinte, como é que eu chego na Agartha? Olhe para ela vai olhar para você. Como é que eu chego em Duat? Como é que eu acho um portal? Como é que... Olhe para essa realidade e ela vai olhar para você, porque sempre essa realidade é o seguinte, ela está permeada das 3 dimensões, que é o que nos cerca no dia a dia, mais da 4ª dimensão, que é as 3 girando sobre si mesmo, né? Mas as 4 dimensões, em princípio, só nos daria a condição de você entender o que acontece em Duat ou Badagas. Agora, quando você entende isso, e fica permeável, quer dizer, você tem o conhecimento, a maneira de ver corretamente o que acontece, aí toda essa realidade, ela não está mais lá, ela está aqui, até porque é o seguinte, a gente tem conversado, a diferença entre o físico que nos forma, né, e o físico que forma o que a gente conceitou como espírito, ou como plano átmico, é sempre em escala de 1 para 7, então sempre 7, aglutina 7 mais denso, aglutina 7 mais denso, até chegar no físico. Então, onde está a Agartha hoje? Aqui, porque nós estamos olhando para ela. Estamos falando dela, está aqui presente. Integralmente grego, sabe? Em som, luz e cores, né? Onde está Shambhala hoje? Aqui Shambhala também. Está aqui porque nós citamos o nome de Melquisedeque. Por isso que aqui nós já falamos, citamos o nome dele, por isso que aqui a gente sente algumas vezes cheiros diferentes, por isso que a gente sente o calorão, uma série de coisas. Mas né? isso são só variantes assim. Não físicas. Mas é uma prova, vamos dizer, para. Mas a prova maior que isso é realidade é que eu cito o nome. Exatamente. Essa é a prova maior, porque se não citasse o nome não existiria. Claro. Entende?
Agora, o que a gente vê aqui de uma outra cor, um outro aroma, Não, mas essas isso coisas faz assim. parte. Quando... Não, e acontece em casa. Eu sei de gente que acontece em casa a mesma coisa. Porque está tudo na mesma hora. Assim, a gente vê o que o pessoal pensa em casa, mas isso faz parte da diversão. Assim, quando você começa a conversar sobre a Agartha, sobre Shambhala, sobre Duat, sobre Badaga, sobre a cosmogênese, você cita esse ambiente que a gente tem navegado aqui, isso aqui, assim, a diferença entre uma Assembleia Agartina e nós aqui, junto com vocês aí, é que na Assembleia Agartina eu vou ter uma pauta, porque a sinarquia não tem frescura. Assim, na sinarquia você tem o poder único, que é o poder divino, né, ladeado por colunas, e cada um desempenha a sua função harmonicamente, mas nem por isso é o seguinte, é uma sociedade com regras, com destinos, com origens, com o que fazer, com obrigações. A diferença é que assim, se gera de maneira diferente, não se conhece o conceito de morte, a alimentação é diferente, a luz vem de maneira diferente, fauna, flora. Tem uma série de diferenças físicas, naturais, normais, né? Agora, é tão real quanto a gente está sentado aqui. Não tenha dúvida, a gente sente isso. Sente. Não tem a menor dúvida. É isso que é o Sanctus Sanctorum, né? E é onde nós estamos agora. Então, isso que é o infera. Tem nada de inferno. Se todo inferno fosse assim, vou te contar, então. Já estaríamos bem. E as religiões eles fizeram assim, então, assim, até o conceito de assim, a imagem que fizeram daquele que habita no inferno, né? Eles pegaram é incrível, né? Eles pegaram a imagem de um Kumara, né? De um Kumara, um caprino, um Kumara, que assim, a forma física, né? De alta hierarquia caído. Agora, alguém para cair tem que ser de altíssima hierarquia, senão não cai. Se eu já estou no chão, eu não caio. Não, só cai quem está lá em cima, né? Então, digno de respeito, e são conceitos inventados para pegar e incutir medo na humanidade, como você muito bem disse antes, colocar, né, assim, o céu lá em cima, o inferno lá embaixo, Deus não sei aonde sentado julgando, né? É tudo tão longe da minha realidade, que eu sou obrigado a chegar para alguém e falar assim, escuta, você consegue falar que aquela criatura lá para ele me dar alguma coisa mais legal? Né? Então se criam os intermediários entre humano e divino, né? E esses intermediários entre humano e divino é o que se chama de religião, só que não existe. É verdade. Né? Porque tudo está dentro do próprio ser humano, tem intermediário, é só se pegar assim, e se criar uma religião e se falar assim, faz favor, diga para mim mesmo quem eu sou, ou peça para mim mesmo o que eu desejo. Daí vem assim, Jorge, olha, o Jorge que é isso. Pô, mas não tem sentido, claro, não tem sentido. É tudo muito bonito, basta a gente... Essa questão de intermediação que você falou é fabuloso, né? A gente pode fazer isso no nosso dia a dia. Por que eu vou ter que... na nossa compra diária, por que eu vou pagar alguma coisa muito mais cara se eu posso plantar ela no meu jardim, né? Vamos dizer, e colher, e também lá e aproveitar. E uma coisa assim, que é muito importante a gente pegar e citar agora é assim, o que nós pretendemos com a existência? O que nos deixa felizes? Né? Então, hoje eu dei umas provas aqui do que a gente deixa feliz, assim, né? Cada um no seu processo, né? E com as suas. Mas só que daí o que você citou não deixou só feliz, deixou feliz, alegre e bem-aventurado. Porque o feliz é assim, eu estou feliz porque eu quero comprar um carro novo. Eu comprei o carro novo. Daqui 2 meses virou o ano, ele é um carro velho, eu estou infeliz. Então a felicidade, ela está ligada ao que eu faço e ao que eu desejo. A alegria, não. Eu posso estar infeliz, mas alegre. Alegre, com certeza. Com certeza. E a bem-aventurança é aquele que é neutro. Ele não é nem feliz e nem alegre. Ele é o que é. Né? E assim é que a gente tem que ser. Então, estamos em cima aqui, foi maravilhoso. Cada dia eu me surpreendo mais isso aqui. Né? Os temas que aparecem são uma dádiva, nós somos agraciados com isso. Né? E você vê que a descrição e o nosso comentário sobre a tua ida a São Paulo é a mesma discussão que a gente vai fazer um dia aqui quando a gente vier conversar sobre você ter descido para Duarte. Exatamente igual. Tá vendo? Mas eu venho aqui falar com vocês, tá? Não, ele volta. Ele volta de certeza, porque as pessoas descem e voltam. Não, isso é muito bacana. Isso. Então você vai devolver, né, o que te foi dado, mas agora já mais evoluído. É o contínuo voltar para casa, até que quando a gente vai dormir, né, assim, o último pensamento antes da sonolência é o seguinte: agora eu vou para casa. É isso aí, ele me ensinou. Gente, Jorge, muitíssimo obrigado. Obrigado pela celebração. A celebração continua, ela não para aqui. Um grande abraço, obrigado. Obrigado a todos vocês, um grande fraterno abraço. Fiquem felizes, fiquem alegres, fiquem bem-aventurados.
E um abraço especial para o seu Agnello, queria mandar um abraço especial, porque ele fez um trabalho muito bem feito. Maravilha. Até sempre.